No século XVII, alguém chegou a um grande pregador daquela época, um pregador que era puritano, e perguntou para aquele pregador qual era a maior necessidade que um homem devia resolver da vida. Aquele pregador olhou para aquele homem e disse: a maior necessidade que alguém, não somente o homem, mas a mulher e todos nós temos, é a necessidade de conhecer a Deus. E foi motivado por essa história desse grande pregador que nesta noite o Espírito Santo me conduz a ministrar o seguinte tema: conhecer a Deus, a necessidade maior na nossa vida. Quantos aqui conhecem a Deus? Levante a mão. Conhece mesmo? E eu quero iniciar, amados irmãos, esta pregação nesta noite contando uma história verídica que aconteceu há alguns anos na cidade de São Paulo, ou mais precisamente, no estado de São Paulo. Um certo pregador cristão foi convidado a ministrar numa igreja. Isso era uma noite de inverno. A igreja estava ali tomada por aquelas pessoas que se achegavam ali para ouvir o que aquele pregador tinha a ministrar. Ali entrou uma jovem maltrapilha e sentou-se no último banco daquele templo. E ela passou a ouvir diversas vezes do sermão aquele pregador falar: Deus é amor. Por isso ele te ama. Deus te acha a coisa mais linda desse mundo. Deus cuida de ti. Deus é apaixonado por ti. Deus quer o melhor para ti. Deus trabalha diuturnamente para te fazer feliz. Terminado aquele sermão e aquele culto, aquela jovem procurou o pregador para falar com ele. E as suas lamúrias e demandas foram estas: pastor, se Deus é amor e me ama, por que ele deixou que meus pais morressem num acidente de trânsito quando eu tinha apenas 4 anos de idade? Se Deus é amor e me ama, porque ele tirou a vida da minha avó, que cuidava de mim após 2 anos da morte dos meus pais? Pastor, se Deus é amor e me ama, porque ele permitiu que o meu tio, quando eu tinha 12 anos de idade, me violentasse sexualmente? Pastor, quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Depois de eu ser violentada por diversas vezes pelo meu tio, resolvi fugir de casa e passei a ser moradora de rua,
onde me viciei nas drogas e passei a vender o meu corpo para comprá-las. Pastor, hoje estou com 18 anos e não tenho ninguém que cuide de mim. E o senhor, pastor, tem a coragem de dizer que Deus, este Deus que vocês pregam nesta igreja, é amor? Eu não acredito em nada disso. Mas tem ocasiões em que o pastor realmente se encontra numa situação que não tem o que fazer. Aquela moça era uma desgraçada, uma miserável. Ela não tinha esperança para mais nada na vida. E a única coisa que o pastor fez foi orar e pedir ao Eterno que revelasse a sua glória na vida daquela jovem. E o pastor, então, foi para casa. Passaram-se 15 anos e aquele mesmo pastor foi convidado a ser o preletor oficial de uma cruzada naquela mesma cidade. Arrebatou multidões. Muitos se entregaram naquele instante a Jesus Cristo, daquela cruzada que aquele pastor estava ali promovendo. Ao terminar a ministração, o pastor é procurado por uma família que queria muito falar com ele. Ao ser abordado por um casal, acompanhado de 2 crianças, a mulher então indagou: pastor, o senhor se lembra de mim? Ao que o pastor respondeu: não me lembro. Pastor, eu sou aquela mulher que há 15 anos entrou no templo onde o senhor pregava. Após o culto, eu lhe procurei e questionei. Quando o senhor apresentou, durante a sua homilia, o seu sermão, que Deus é amor, por isso ele te ama. Deus que acha a coisa mais linda desse mundo. Deus cuida de ti. Deus é apaixonado por ti. E o Senhor só fez orar por mim. E foi embora. Pastor, após aquele contato, eu fui procurada pelos irmãos da igreja, que cuidaram de mim. Isso é uma lição para a igreja do Evangelho do Tempo. Pastor, após aquele contato, eu fui procurada pelos irmãos da igreja, que cuidaram de mim, me deram comida, roupas, me recebiam sempre com muito carinho. Me trouxeram para a escola bíblica, me ministraram para mim sobre este Deus, que hoje eu creio. E hoje eu prego. E como eu gostava de cantar, passei a fazer parte do coral da igreja. Voltei a estudar. Fiz o supletivo do 1º grau, do 2º grau. Fiz o médio.
Foi quando então, pastor, chegou à igreja um advogado que vinha de uma outra cidade, um jovem advogado. Ali nós nos conhecemos e um dia ele me convidou para jantar com ele. Ele fazia parte também do coral da igreja, gostava muito de cantar. E nós treinávamos sempre cantando para louvar ao Senhor. Mas um dia ele olhou para mim e me convidou para que eu fosse jantar com ele. Jantamos, e lá ele olhou para mim e disse-me: você aceita ser minha esposa? Poxa, eu, surpresa, pastor, contei toda a minha história de vida. E o indaguei: como posso ser sua esposa se o meu passado foi esse que lhe contei? Ele respondeu: seu passado foi sepultado com Cristo no batismo. Então nos casamos. Incentivado por ele, eu entrei na faculdade de Direito e me formei. Hoje, pastor, nós temos um escritório de advocacia com 12 advogados. Vivemos uma vida plena de sucesso. Temos 2 filhos, como o senhor pode ver. E somos fiéis dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pastor, nós somos um dos patrocinadores dessa cruzada. Amados, eu nunca preguei dessa forma como eu estou fazendo. Sempre que eu prego, eu coloco o texto. Mas esse acontecimento, essa história me trouxe um impacto tão grande. Eu chorei por diversas vezes. Que fatos como esse acontecem diariamente. Quem sabe que nesta noite eu não estou falando aqui para alguém que está passando por um momento de turbulência na vida e foi trazida aqui este santuário, como aquela moça foi trazida, foi levada àquele santuário naquela noite, para você ouvir que esse Deus é um Deus diferenciado, é um Deus diferente, não é um Deus feito por mão de homem, né? Feito de pau e pedra, não, de gesso. Esse Deus é o Deus eterno, é o Todo-Poderoso. Eu vou usar do ocorrido durante esta pregação, do que ocorreu na vida daquela mulher, para embasar a minha pregação nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer para todos vocês aqui: Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Deus é imutável. Eu queria que você colocasse aqui Mateus 11, 27. 11, 27. Mateus 11, 27. Se não dá, então esquece, vai. Jesus Cristo, essa palavra é do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: todas as coisas me foram entregues por ti, meu Pai.
É um tipo de oração que o Senhor estava fazendo naquela ocasião, louvando ao Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui nós já podemos entender que Jesus Cristo estava já iniciando ali junto aos seus discípulos lições acerca da necessidade que todos nós temos de conhecer o verdadeiro Deus. Esse Deus que revoluciona vidas. Esse Deus que transforma pecadores. Esse Deus que pega o arrebentado e reformula de uma forma tal que jamais ele vai ser reconhecido como foi no passado. É tudo, como disse o apóstolo Paulo, eis que tudo se faz novo. Quando o Senhor chega à vida da pessoa e essa pessoa sabe, começa a conhecer a respeito desse Deus, ela se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo é novo. Jesus Cristo, ele continuou ensinando. Em João capítulo 17, verso de número 3, nós vamos ver aí o que ele diz a respeito de se conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vocês sentirem realmente a importância de se conhecer a Deus. E muitos estão negligenciando isso. E a única forma de se conhecer a Deus é através da palavra. Como é que eu posso orar se eu não conheço a palavra? Como é que eu posso ser respondido se eu não conheço a palavra? Como é que eu quero ser abençoado se eu não conheço a palavra? Igreja desperta! É tempo de se conhecer a este Deus verdadeiro. E só se conhece a Deus verdadeiro transferindo esta palavra para aqui, ó. Você só vai ter a mente de Cristo quando você tiver essa palavra na sua vida. E a mente de Cristo, embora nós sabemos que a mente de Cristo em nós é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele depende em mim, em você, de receber esta palavra. E é negligenciado. Talvez eu esteja aqui pregando para alguém que esse ano já estamos no dia 4 do mês, já estamos no dia 5 também. No próximo semana já é 9. Bem, já estou olhando, é fevereiro já. Mas talvez tem gente que não pega a palavra para ler. E a palavra está dizendo, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Jesus Cristo, daquela oração sacerdotal que todos nós conhecemos, no capítulo 17, verso 26 de João, ele diz assim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, novamente o verbo conhecer, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e nos farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amados, eu disse do ponto 1 que Deus não muda, continua e continuará sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma como ele amou aquela jovem, transformou aquela jovem, revolucionou a vida daquela jovem,
Ele está aqui nesta noite para também fazer uma revolução na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, no seu trabalho, na sua empresa, nas suas finanças, nos seus estudos, na sua vida familiar. Ele é amor. Por isso, ele te ama. Ele nos amou primeiro, conforme diz o apóstolo João na sua carta, primeira carta de João, capítulo número 4, verso 19. Ele nos amou primeiro. Não sou eu que tomei a iniciativa de amar a Deus. Não é você que tomou a iniciativa de amar a Deus. Foi o Senhor que veio. Nós o amamos porque ele nos amou. O quê? Isso aqui é extraordinário. Um dia nós nos passávamos de quê? De trapos de imundície. Rebeldes, inimigos de Deus. Longe das promessas do Senhor. Atolado na escuridão do pecado, no lamaçal do pecado, da iniquidade. E um dia ele veio para nos resgatar e nos tirar desta vida desgraçada, miserável, para nos fazer assentar com ele nas regiões celestes, como príncipes e princesas de Deus. Olhe para o seu irmão, se for irmão, você diz assim: minha irmã, você é princesa de Deus. E a mulher diga assim: e você é príncipe de Deus. Eu volto a dizer aqui para você, como aquele pastor dizia para aquela moça: ele te acha a coisa mais linda e preciosa deste mundo. Por isso te atraiu, por isso ele te busca, ele te quer para ele, para ter comunhão com ele. Ele é apaixonado por ti, por isso ele quer cuidar de ti. Ele quer ser o teu provedor. Que história linda de Abraão. Abraão, ele tinha experiência com Deus. Ele conhecia profundamente quem era Deus. Ele não passava um instante sequer, um minuto sequer da sua vida, sem estar em conexão com aquele Deus, com esse Deus poderoso. Num dos maiores momentos de crise de Abraão, quando ele foi desafiado a subir ao Monte Moriá, levando o seu filho, o seu único filho, para ali sacrificar a Deus. Ele foi com toda fé, com toda confiança, mas eu posso entender o sofrimento que passava Abraão naquela caminhada da sua casa até o Monte Moriá. Sabendo que ali haveria de matar o seu filho, de sacrificar o seu filho para oferecer a Deus. E estava provando. Deus não queria nem quer sacrifícios de humanos. Mas Deus ali provava a verdadeira fé de um homem que conhecia profundamente a Deus e que gozava de uma intimidade estupenda com o Eterno. E Abraão, naquela ocasião, quando perguntado, desafiado pelo próprio filho: Senhor, aqui está o acendedor do sacrifício, aqui está a lenha, mas aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? Não tinha. Abraão, que conhecia a Deus, que sabe que este Deus não muda, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz: filho, na montanha de Deus
proverá. Jeová Jiré. Deus é provedor. Em segundo lugar, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Conhecer a Deus atrai transformações. Quem é que quer ser transformado aqui? Levante a mão bem alta assim e diga glória a Deus. Pois conhecer a Deus atrai transformações. Vamos relembrar o questionamento daquela jovem. Ela disse assim, quando encontrou-se com o pastor depois de 15 anos. Fez, inclusive, quando eu estava lendo essa história, me relembrar de Ana. Está na Bíblia, no livro de 1 Samuel. Quando Ana disse, eu sou aquela mulher. A mulher chega para o pastor após 15 anos e disse, pastor, o senhor se lembra de mim? Ao que o pastor respondeu, não. Pastor, eu sou aquela mulher que há 15 anos entrou no templo onde o Senhor pregava. Após o culto, eu questionei sobre o que o Senhor pregou, quando apresentou que Deus é amor. Por isso Ele te ama. Deus te acha a coisa mais linda deste mundo. Deus cuida de ti. Deus é apaixonado por ti. O Senhor somente orou, pastor. Mas eu fui cuidada pela igreja do Senhor. Vocês sabem já a história, no final da história, o que aconteceu com aquela jovem. De miserável, ela tornou-se uma empresária bem-sucedida. De uma moradora de rua, tornou-se uma mãe, uma esposa. De uma delinquente, de uma pessoa desprezada, desprezível, ela passou a ser uma filha do Deus Altíssimo. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite aqui. Certamente, aqui está, nesta reunião, alguém que está se questionando. Se Deus é amor, por que Ele permite que eu esteja passando pelo que estou passando? Eu vou repetir mais pausadamente e com mais ênfase. Você certamente está se questionando, dizendo, se Deus é amor, se Deus me acha a coisa mais linda deste mundo, se Deus é este provedor, se Deus é este cuidador, porque Ele permite que eu esteja passando pelo que eu estou passando. Eu vou agora colocar o versículo que vai lhe dar a resposta para isso. Coloque aí, Daniel, versículo 11, capítulo 11, verso de número 32, da parte B. A parte B, que diz o quê? Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará
proeza. Na minha versão está escrito da seguinte forma: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Meu amado, minha amada, se você está aqui nesta noite também se indagando se Deus é amor porque permite que eu esteja passando pelo que eu estou passando, a resposta está aí. Conhece esse Deus, conhece esse Senhor, conhece o Criador dos céus e da terra, conhece a Jeová Sabaoth, através da sua palavra, comendo diariamente essa palavra, se alimentando desta palavra. E eu te asseguro nesta noite, como diz o versículo da palavra de Deus, em seu nome tu farás proezas. Não é à toa, meus prezados irmãos, que o profeta Oséias, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos incentiva a esse conhecimento. É uma obsessão de conhecimento que o profeta, ele transmitiu para a nação de Israel. Mas a palavra do nosso Deus, ela é local, ela é atual, ela é do odierno, ela é do hoje. Aquela mesma palavra de ontem, ela está validada para também esta ocasião que está aqui. Está em Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Observe o desafio, o chamado para se conhecer a esse Deus. Oséias, capítulo de número 6, verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o quê? Povo tímido, não entra nenhum no reino dos céus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o... Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. O que é que te falta? A única coisa que te falta é tu tomares a iniciativa. Começar o ano de 2026 de uma forma diferente. Desafia a si mesmo. E toma nesse instante o compromisso diante do Senhor. Eu quero conhecer a Deus de uma forma diferente. Eu vou conhecer a Deus de uma forma diferente. Eu estou conhecendo a Deus a partir de agora de uma forma diferente. Eu quero crescer contigo, Senhor. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Tiago, meus amados irmãos, já no Novo Testamento, ele usa as mesmas palavras do profeta de uma forma diferente. Tiago 4, versículo 8, parte A. Olha o que ele diz aqui. Chegai-vos a Deus e ele se afastará de vós. É isso? Hein? Bora junto aqui? Chegai-vos a Deus e ele... Aí tem o que é necessário se fazer: limpar as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificar o coração. Deus só vai andar com aquele que está santificado, com aquele que quer ser santificado. Aí ele pega na mão e diz: vem comigo, filho. Aonde tu vais, eu te levo. E a estrada de Deus, o caminho de Deus é diferente dos caminhos do mundo, os caminhos da carne, os caminhos do diabo. O Senhor jamais vai te levar para um precipício. Porque Deus sempre quer e quis o melhor para aqueles que são seus. Eu concluo, meus amados irmãos, dizendo o seguinte:
Conhecer a Deus não é apenas ter informação teórica. Tem muitos que se enganam, que pensam que conhecem a Deus porque tem informação teórica. Conhecer a Deus é ter experiências pessoais e diárias com Ele. Isso é o que dá sentido à nossa vida. Experimenta pela manhã cedinho. Acorde 5 horas da manhã e tire um tempo para ouvir o que o Espírito tem a te dizer através da palavra. Começa a falar com o Senhor. Começa a desejar ter essa intimidade com Ele. Que tu vai ver sentido para a tua vida. Conhecer a Deus, amados, e usufruir da sua intimidade traz força à fé, superação nos desafios, capacitação para viver de forma corajosa, sabedoria para realizar grandes coisas, grandes empreendimentos, independente de qualquer circunstância. Isaías diz, capítulo 55, versos 6 e 7. Coloca aí. Isaías 55, 6 e 7. Olha que coisa linda, meus amados irmãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não tire não. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Onde é que está o Senhor nesse momento? Está bem pertinho de você. O Senhor está em ti. Diga assim, o Senhor está em mim. Ele não está longe, ele está em você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, saiba que o Senhor está dizendo, eu estou aqui à tua porta, quero entrar. Um dia ele entrou na minha vida, entrou, porque eu abri a porta. 55 anos. Eu abri, escancarei a porta, ele entrou. E daqui ele não saiu, nem sairá jamais. Então você que bateu assim, disse assim, o Senhor está aqui, é porque você está com o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro como filho de Deus. Você que está aqui, que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor está fazendo assim na porta do seu coração, esperando que você abra a porta para entrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí ele vai, continua dizendo, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois gracioso é em perdoar. Vem, meu amigo. Vem, meu irmão. Vem agora, começa agora uma experiência diferenciada com o Senhor. É um desafio que o Senhor está mandando o pastor Bosco te fazer nesta noite. Vem, experimenta, procura me conhecer melhor. Procura conhecer quem sou eu. Procura conhecer a Deus, que é a maior necessidade da nossa vida. Lembre-se, aquela jovem entrou lá daquele santuário, totalmente conduzida pela vontade do Espírito Santo. Para vocês terem uma noção, eu falei que era na noite de inverno. Chovia muito na cidade de São Paulo. Ela não tinha onde se abrigar, moradora de rua.
ela entrou no templo da igreja para ali se abrigar. E ali ela ouviu palavras de vida eterna que transformaram a sua vida. No começo parecia que não tinha acontecido nada, mas no desenrolar as coisas foram acontecendo. Isso nos faz lembrar um versículo que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Talvez essa circunstância que você está passando, essa tormenta que você está passando, saiba, meu amado irmão, toda ela pode redundar em bênçãos. O Senhor te trouxe nesta noite aqui para tu ouvires tudo que tu ouviste nesta noite. Essas circunstâncias podem ser hoje na tua vida os degraus de crescimento para a sua caminhada. Você será testemunha viva de seu amor e cuidados, do cuidado de Deus. Encerro com este versículo aqui. Coloque Jeremias 29:13. Presta atenção, que coisa linda esse versículo. E buscar-me-eis, vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fique em pé, vamos nesse instante louvar ao Senhor. Amém? Em seguida eu quero fazer uma pergunta aqui, uma pergunta de chamado. Quem nesta noite aqui que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e nessa noite quer tomar essa decisão, levante a mão assim, dê o sinal com a sua mão, faça o sinal com a sua mão. Fiquemos todos de pé, irmãos, todos em pé. Tem alguém nesta noite para Jesus? Começar o ano de 2026 de uma forma diferente. Sair da condição de criatura de Deus para a condição de filho de Deus. Tudo pelos méritos de Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite? Quantos essa noite aqui se comprometem que vão durante estes 365 dias, agora 360 dias, né? Está procurando conhecer mais ao Senhor. Levante a mão e dê glória a Deus bem forte. Muito fraco. Se entristeceu o coração de Deus. Quantos aqui se comprometem destes 360 dias que faltam para acabar o ano? Vão estar procurando conhecer mais a Deus. Dê glória a Deus bem forte. Amém. Vamos louvar a Deus.